Estamos ao vivo! Bom dia, bonjour, bonjour para vocês nessa terça-feira, mais uma aula no ar, começando agora. Vem comigo aprender um pouquinho mais sobre confeitaria francesa, porque a gente transformou o canal aqui há poucas semanas, passamos de um canal que só falava sobre macarrons para falar sobre confeitaria francesa. Claro, o macarrão tem tudo a ver com França, né? Com confeitaria francesa. Mas a gente já estava 2 anos falando sobre macarrons, exclusivamente sobre macarrão. Esse canal se tornou, inclusive, o maior canal sobre macarrons do Brasil, então tenho certeza absoluta que você vai encontrar todas as informações que você precisa aqui no canal se você está com alguma dificuldade sobre macarrão. Mas se você quer aprender mais, se diferenciar através da confeitaria francesa, é aqui que você tem que ficar. Se você ainda não me conhece, meu nome é Priscila Catapã, eu moro aqui na França, sou chefe pâtissière, especialista em confeitaria francesa, é claro, tenho um carinho muito grande pelos macarrons, mas há poucas semanas eu decidi iniciar um novo ciclo e começar a falar para vocês aqui no canal de forma totalmente gratuita sobre confeitaria francesa. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma aula que eu gostaria de ter tido há 10 anos atrás. Naquela época que eu ainda não tinha cabelos brancos, naquela época que eu conseguia enxergar sem óculos, naquela época que eu achava que eu sabia tudo, mas na verdade eu não sabia de nada. Então, para você que está iniciando no mundo da confeitaria, ou para você que já está no mundo da confeitaria, mas está cansada, está revendo alguns conceitos, eu acho que essa aula aqui vai ser fundamental para você, assim como eu acho que ela teria sido fundamental para mim quando eu comecei. E eu acho que a gente precisa aprender uns com os outros, com os erros e acertos uns dos outros. E nesses 10 anos que passaram, eu acho que eu acertei muito, porém eu errei muito também. E eu decidi trazer um tema diferente para a aula de hoje, porque muita gente entra em contato comigo e me pergunta: Pri, o que você acha que seria o produto que ia dar certo para alguém que está começando? Então hoje, pessoal, eu quero compartilhar com vocês realmente aquilo que eu faria para mim se eu tivesse começando do zero no dia de hoje, tá? Então, se esse é o seu caso, se você quer rever conceitos, se você já trabalha na confeitaria, tá desmotivado, se você tem um trabalho CLT, também tá desmotivada, quer entrar na confeitaria, eu acho que essa aula aqui vai ajudar muito vocês a clarear as ideias. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma aula. Todas as terças-feiras às 10 da manhã eu tô aqui de forma totalmente gratuita, abrindo meu coração, abrindo meu conhecimento de forma gratuita para vocês. O que eu peço? Eu não peço nada, mas se fizer sentido para vocês as aulas que eu ofereço aqui gratuitamente, eu acho que se tocar o seu coração, eu só mereço pelo menos um coraçãozinho, um joinha aqui embaixo do vídeo, porque isso me ajuda a levar esse conteúdo aqui para mais pessoas. E eu tenho o profundo sentimento e a convicção, não é só um sentimento, eu tenho uma profunda convicção de que conhecimento liberta qualquer pessoa. Conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Quando a gente sabe alguma coisa, a gente sabe que aquilo ali é nosso. Podem tirar bens materiais, podem tirar qualquer coisa, mas conhecimento ninguém tira da gente. E isso fica visível quando a gente conhece as coisas, a gente fica mais leve pelo fato de conhecer e não ficar preso a informações que vêm de outras pessoas. Né? Nós mesmos buscamos o caminho para ter acesso a esse conhecimento e por isso que eu faço tanta questão, pessoal,
de todas as terças-feiras estar aqui nesse canal para levar conteúdo sólido de maneira gratuita, principalmente para o mercado brasileiro. O mercado brasileiro, ele ainda precisa de muito conhecimento, ele precisa de muita valorização na área da confeitaria. Em outros países, como é o caso aqui da França, a confeitaria já é muito desenvolvida, tem muito conhecimento, tem ótimas escolas, mas no Brasil ainda a gente está preso a muitas informações erradas. A gente está preso àquela crença de que ser confeiteira, trabalhar em casa é uma segunda opção, é uma segunda renda. A gente não vê isso ainda como uma verdadeira profissão. E é uma profissão linda, uma profissão que demanda muito conhecimento, muita criatividade. E eu desejo do fundo do coração fazer parte dessa mudança no Brasil, porque hoje a confeitaria brasileira ela tá mudando, tá? Graças a profissionais que vêm no mercado ensinar, transformar, ajudar pessoas. Nós sabemos que temos hoje no mercado também muitas pessoas, principalmente que trabalham no digital, que acreditam que trabalhar na internet é uma forma fácil de ganhar dinheiro, fazendo promessas rasas para as pessoas, falando que confeitaria é fácil, falando que confeitaria é uma maneira muito fácil de ganhar dinheiro rápido. E na verdade a confeitaria é uma profissão maravilhosa, mas as coisas não acontecem do dia para a noite. A gente, como confeiteiro profissional, a gente não tem como ficar refém de receita sem entender técnica, porque daí a gente acaba entrando numa batalha de preço, numa batalha que não é saudável para ninguém, na verdade. Então eu sou aquela defensora não somente do conhecimento das técnicas, mas também eu sou defensora de entrar na confeitaria, entrar nessa profissão de maneira a defender os nossos próprios valores, defender quem somos, defender o que queremos levar para as pessoas como experiência através dos nossos doces. Eu sou defensora das técnicas de tradição, ou seja, da confeitaria artesanal como ela é. Então, nossa gente, que susto. Isso foi um sinal, viu? Bateu uma porta aqui com o vento. Eu sou defensora da confeitaria artesanal e eu acho que um dos principais pecados hoje do mercado brasileiro é que a gente aceita lixo na nossa confeitaria, tá? Com o perdão da palavra. No sentido, a gente conhece tão pouco no Brasil a relação dos ingredientes, a função dos ingredientes, por exemplo, que a gente acaba aceitando que as indústrias produzam pra gente insumos lixo. Então, o Brasil tem um dos piores ingredientes hoje para confeitaria, para confeitaria em geral, né? Você vai procurar um creme de leite fresco, você não acha. É muito difícil encontrar informações em embalagens. Os chocolates são vendidos, né, os fracionados são vendidos como chocolate. Quem não tem conhecimento acaba caindo nas mãos, na verdade, dessa indústria que acaba ganhando muito dinheiro às custas de pessoas que não têm conhecimento. Então é muito bom para vocês que estão aqui investindo o tempo de vocês em conhecimento. Já estamos aqui há 118 semanas com aulas gratuitas e toda semana eu trago conhecimentos sólidos de verdade que permitem vocês se libertarem e desenvolverem a autoridade de vocês face à confeitaria, o que também é muito importante na hora de conquistar novos clientes, né? Então, na aula de hoje, o que eu quero compartilhar com vocês seria como que eu, Priscila, começaria se eu tivesse começando no zero na confeitaria, tá? Para quem não conhece a minha história, eu não vou entrar em detalhes aqui, já falei diversas vezes um pouquinho sobre a minha história, mas eu não sou confeiteira de formação.
A minha formação de base é uma formação de engenheira e muitas pessoas falam que é muito visível, né, essa minha formação de engenharia, porque a minha maneira de ensinar confeitaria é sempre explicar de uma maneira lógica, de maneira que qualquer pessoa possa entender, independente se ele é engenheiro, se ele é dono de casa, se ela é enfermeira, se, enfim, pouco importa a tua profissão. Eu acho que o conhecimento ele deve ser explicado de forma simples e de maneira lógica, para que ele seja compreendido. Então, a minha formação de base é uma formação de engenharia. Trabalhei muitos anos no mercado corporativo, tinha um bom posto de trabalho, tinha uma ótima perspectiva de evolução da empresa, mas chegou uma hora que a minha saúde falou: não, chega. Tava à beira de um burnout, não conseguia mais dormir, não conseguia mais acordar de manhã, o que muitos de vocês talvez vivenciaram ou estão vivendo. E eu pensei comigo, por que não a confeitaria, né? Eu sempre amei comer doce. Nossa, como eu amo doce. Doce é um afago, né? E eu tava aqui no mercado da confeitaria, que é o mercado francês. Eu falei, por que não iniciar no berço da confeitaria? Foi aí que eu comecei com os macarrons 10 anos atrás. Cometi muitos erros e eu acho que o erro principal que eu cometi na época, foi ter iniciado sem conhecimento, achando que eu poderia encontrar tudo sozinha. Na verdade, hoje na era digital, gente, internet, vocês encontram tudo, tudo de maneira gratuita. Informação já não é mais segredo para ninguém, né? A inteligência artificial traz isso para vocês. Porém, possam ter certeza de uma coisa: nenhum canal aqui no YouTube, nenhum blog, nenhum lugar aqui da internet vai compartilhar informação com os pulos do gato, tá? Os pulos do gato, eles estão muito bem guardados, as 7 chaves. É assim, se você é um médico e quiser algum tipo de informação, eu tenho certeza que você vai encontrar tudo na internet. Porém, você ir para uma faculdade, é na faculdade que você vai ter os pulos do gato, entende? Então, na época que eu comecei, eu deveria ter começado indo para a escola de confeitaria, ter estudado as bases da confeitaria, porque se você entende base, você entende tudo, né? Ninguém colhe fruto de uma árvore sem plantar essa árvore, sem regar essa árvore, né? Ela precisa enraizar para depois dar fruto. E com a confeitaria é exatamente a mesma coisa. Então a gente precisa primeiro compreender as bases e não aplicar a receita, tá? Esse é o primeiro ponto, primeiro erro. Então estudem, isso vai libertar vocês. Quando eu cheguei aqui há 2, 3 anos atrás, no mercado digital, eu cheguei arrebentando com todas as informações que existiam no mundo dos macarrons. Porque todo mundo falava que macarrão era o doce mais difícil de fazer, que não podia fazer em dia de chuva, que não podia abrir torneira no dia que estava fazendo uma receita, que não podia... que tinha que secar farinha de amêndoa, que tinha que secar o macarrão, que não podia fazer macarrão estando menstruada. Não, cada coisa que eu ouvia, que eu falei, não, chega, as pessoas não merecem isso, né? As pessoas merecem a verdade, e a verdade é ciência. Isso é verdade, verdade é ciência, e confeitaria é ciência, gente. Confeitaria é química, é física, são processos físico-químicos que acontecem o tempo todo. Então sempre tem uma explicação. Então, conhecimento é a base de tudo. Segundo, se eu estivesse iniciando hoje no mercado da confeitaria e tivesse com uma pressa imensa
de deixar o meu trabalho CLT ou começar a trabalhar na minha casa, aliando o meu trabalho fora e o meu trabalho em casa, na confeitaria, o que eu faria seria escolher produtos diferenciados, tá? Hoje, brigadeiro, bons brigadeiros, você encontra. Tem muita gente fazendo. Hoje, doces finos, bons doces finos, você encontra. Bolos de pote, bons bolos de pote, você encontra. Então, tudo aquilo, né, que as pessoas fazem e que é muito comum, né? Como eu falei, brigadeiro, suspiro, bolo de pote, palha italiana, que mais? Biscoitinho, mais esses doces mais abrasileirados, a gente vê muito, 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 muito por aí. Então a briga é muito grande. A briga por mercado é muito grande. Então a escolha que eu faria, tem um bicho estranho aqui na minha cozinha. Não é uma mosca, é um bicho estranho. Bicho grande ainda, hein? Tá voando aí. Será que é uma passarinha? A passarinha, né? Então assim, gente, eu começaria com um doce diferenciado. Para mim, hoje, os melhores doces da confeitaria, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, tá? É a confeitaria francesa. Porque a confeitaria francesa é uma confeitaria leve, surpreendente. Surpreendente no sentido, quando a gente compara a confeitaria francesa com a confeitaria brasileira é o quê? O que é confeitaria brasileira? Leite condensado, creme de leite. Mistura duas coisas, você tem um monte de receita. É isso, né? Tudo tem o mesmo sabor, tudo tem o mesmo gosto, mas não tem autenticidade, tem pouca autenticidade, né? Então, a confeitaria francesa, ela não usa leite condensado, gente. Não tem leite condensado na confeitaria francesa, tá? Pra vocês terem uma ideia. E, portanto, é uma experiência gustativa tão incrível, não somente em termos de experiência gustativa, mas de experiência visual. Você visualizar os doces da confeitaria francesa, incrível, é lindo, né? Não são só os macarrons que são lindos, mas vou tentar colocar aqui na tela para vocês, vamos ver se a gente consegue colocar. Olha só, alguns exemplos de doces da confeitaria francesa, né? Os mille folhas, os entremets, os choux, os eclairs, os croissants, as brioches. Olha quanta coisa maravilhosa a gente consegue fazer na confeitaria francesa. Primeiro faz os olhos brilharem, depois dá essa vontade de provar, né? É lindo, é bonito, é gostoso. Então o que eu faria? Eu trabalharia com algum doce francês que não desse muito trabalho em termos de processo e que não custasse caro na minha produção. Porque se você não tem muito dinheiro para começar, gente, eu vou ter que abrir a janela aqui para esse bicho sair. É isso, né? Dar aula ao vivo aqui para vocês. Vamos ver se sai. Então, na confeitaria francesa, nós temos diversos doces, mas nem todos são muito simples de fazer. Tem alguns doces que são extremamente técnicos, são doces que demoram para ser feitos, que tem muitos processos, né? Então, se você começar ali pelo croissant, talvez não seja o mais fácil por onde começar. Não é que seja difícil de fazer, mas é que demanda um processo mais demorado, demanda certa condição na sua cozinha. Então, se você trabalhar numa cozinha onde faz 35 graus e você não tem ar-condicionado, vai ser muito difícil você conseguir trabalhar com croissant, né? Porque a manteiga vai derreter. Então, tem todos esses aspectos. Então, eu escolheria um doce que fosse barato a ser produzido, tá? Onde os insumos fossem facilmente encontrados, e eu adaptaria esse doce francês ao paladar brasileiro. Eu fico muito chateada
Ai meu Deus, quando vocês querem fazer um doce artesanal e vocês vão me colocar Nutella dentro do doce. Nutella que é caríssimo, que é um ingrediente de baixíssima qualidade, porque se você olha os ingredientes da Nutella, se eu não me engano, é 20 ou é 30% de avelã. Quase não contém avelã, viu? Caríssimo, importado. Então, gente, ao invés de utilizar a Nutella, por que vocês não usam as castanhas brasileiras? Que vai custar infinitamente mais barato para produzir os doces de vocês. Então, quando eu falo abrasileirar o doce, não é pegar um brigadeiro e me colocar lá dentro da massa de choux, ou me colocar dentro do macarrão, como muita gente faz no Brasil. Não, é você preparar um macarrão francês, com a tradição francesa, preparar uma ganache, que é o recheio adaptado para os macarrons, e fazer essa ganache com o sabor brasileiro, com o limão Tahiti, com o maracujá, com a fava tonka, né, o cumaru. Então, quantos ingredientes maravilhosos nós temos na confeitaria brasileira e vocês não usam, tá? Eu tenho muito a agradecer a muitos chefes brasileiros que falam sobre os ingredientes brasileiros. A chefe Joyce Galvão, que eu tenho um apreço imenso por ela e agradeço pelo todo o conhecimento que ela traz para vocês sobre a confeitaria brasileira, sobre a história da confeitaria brasileira e ingredientes brasileiros. Por que a gente vai atrás de Nutella? Por que a gente vai atrás de ninho? Quando a gente tem muito melhor do que isso, a gente tem as melhores frutas do mundo. Nós aqui da França, nós pagamos caríssimo para ter acesso a essas frutas que vocês têm no Brasil, que são maravilhosas. Alguns exemplos de doces que custam muito barato na confeitaria francesa. Os choux, por exemplo, custam extremamente baratos. Para fazer uma massa choux, para quem não sabe o que é massa de choux, dei uma aula na semana passada, tá? A gente vai começar bastante a falar sobre choux e sobre outros doces aqui no canal. Na semana passada eu falei tudo sobre a massa choux. O que é a massa choux? É aquela massa de base, por isso que é importante conhecer base, é aquela massa que a gente faz eclair, né? A famosa bomba, a bomba de chocolate, por exemplo. Eclair, Carolina, profiterole, Paris-Brest, choux cream, tudo isso é feito com a massa choux. 3 ingredientes, gente: leite ou água, ovos e manteiga. Só isso. A rentabilidade de uma receita é imensa, porque com uma receita pequena você consegue fazer uma imensidão de choux, porque ele cresce muito no forno, tá? Você pinga uma bolinha, ele fica grandão assim. Então é um doce extremamente rentável e você pode utilizar a sua criatividade, a sua inteligência para tornar o doce muito saboroso e muito barato. Então, quando você pega os choux, que eu falei para vocês na aula passada, dá para rechear o choux com uma imensidade de recheios. Por isso que é importante compreender base dos cremes da confeitaria francesa. Dá para você rechear com o creme mais básico, que é o creme de confeiteiro. E, gente, um creme de confeiteiro bem feito é maravilhoso, tá? É maravilhoso. Às vezes eu faço aqui em casa para comer só o creme de confeiteiro. Meu esposo ama, meu esposo que é francês. Então dá para saborizar o creme de confeiteiro com ingredientes brasileiros, com frutas brasileiras. Então o que eu faria se eu estivesse começando, eu faria, por exemplo, choux cream para vender. Um choux cream com creme de confeiteiro bem feito, com uma compota de alguma fruta ali da estação, uma compota de manga, um creme de coco, um creme de cumaru,
cumaru com maçã, por exemplo, cumaru com pera, cumaru com amora. Quantas frutas, né, maravilhosas a gente tem. Cupuaçu, quanta coisa gostosa. Manga com maracujá. Então eu faria o chucrim individual ou os mini chus para vender, porque é muito barato na produção. Segundo, congelamento. Congelamento é vida, gente. Se vocês abrirem o meu congelador, tem o meu congelador aqui, eu tenho dois. Tem um aqui nessa cozinha e um outro lá embaixo da minha casa. Gente, vocês colocam os chus na massa crua, dentro de um pote, gente, vocês conseguem muita quantidade de doce. É só levar pro forno, assar, rechear e entregar. Então é muito fácil. Quando eu entrei na confeitaria, eu queria entrar na confeitaria para ter qualidade de vida. Então eu não queria ficar ali boleando doce às 3 horas da manhã, gente. Não foi para isso que eu entrei na confeitaria. E os macarrons entraram na minha vida por essa questão de praticidade, né? Não toma espaço, se congela muito bem e é muito rentável, né? Não é para todo mundo começar com os macarrons, por quê? Porque farinha de amêndoa não é tão acessível para todo mundo. E segundo, ter um forno bom também não é acessível para todo mundo. Dá para começar com o meu forno a gás? Com certeza absoluta. Porém, para quem quer ter volume, né, grande volume de produção, a gente não consegue grandes volumes de macarrão com o forno a gás, tá? Dá para fazer? Dá, mas não vai ter volume de produção. Já a patachu é um tipo de doce que a gente consegue fazer isso, tá? Outro tipo de doce que eu faria se eu estivesse começando. Eu faria bolos, as famosas slice cakes, né? Que são as fatias de bolo. Que é uma tendência muito legal, porque você consegue ter uma margem de lucro muito grande com uma fatia de bolo só, sem ter muitos processos, né? Você faz a massa, você faz o recheio, você monta, pronto, acabou. Então são poucos processos, você consegue congelar também e você consegue abranger um mercado muito maior de pessoas. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa tá com vontade de comer um bolo molhadinho, um bolo gostoso, mas ela não quer comprar um bolo grande decorado, né? Muitos de vocês trabalham com bolo decorado, buttercream e tal, mas acaba ficando acessível para as pessoas só no momento de festa. E às vezes elas só estão no momento de TPM e elas querem aquele bolo naquele momento, entende? Então eu faria também essas slice cakes para vender, tá? Para quem tem um forno já um pouquinho mais adaptado, um forno com convecção, por exemplo, um Progás, um forno da prática, um forno de embutir, turbinado, aí os macarrons seria uma boa, tá? Mais uma vez eu repito, não é que macarrão não dá pra fazer no forno a gás, é que se você quiser volume de produção, fazer 200, 300, 400 macarrons por dia, você precisa ter um forno que te dê essa produtividade. Caso contrário, você vai ficar ali produzindo 30, 40 por dia. E basta. E se você quiser fazer da confeitaria sua profissão, você precisa de volume, tá? Então eu começaria com esses doces, né? Chucrim, slice cake, macarrão. O que mais? Eventualmente as tortas, porque torta é fácil de fazer, né? As massas base da confeitaria francesa, uma massa sablé é fácil de fazer, uma pâte sucrée também é fácil de fazer. Em termos de recheio, você consegue trabalhar com creme de confeiteiro, que é super barato na produção. Fruta, você depende da fruta da estação, que também vai custar barato. Então, torta também é uma ótima pedida, porque você consegue congelar massa
e você consegue fazer a montagem ali de última hora, tá? Então esses 4 produtos, gente, pra mim, ó, são top. Anota em algum lugar e vai colocando em prática. E você não precisa colocar tudo isso no cardápio ao mesmo tempo. Eu acho que é legal você trazer semanalmente um movimento. Tipo, essa semana, pessoal, na quinta-feira vai ter slice cake. Vai ter slice cake de, sei lá, de coco com abacaxi e de pistache com frutas vermelhas. Sei lá, né? Pronta entrega. Na semana que vem vamos ter caixinhas de chucrim. Na outra semana vai ter torta de não sei o quê. Nessa semana tem macarrões à pronta entrega. Então, gente, movimento, né? Você trazer para as pessoas algo diferenciado. Quantas pessoas vocês conhecem aí que fazem chu? Um bom chu, gente. Eu nunca comi um bom chu no Brasil. Eu sei que o Chocolatria tem um dos melhores chus do Brasil, São Paulo. Eu acho que o valor que eles vendem, se eu não me engano, um chucrim é por volta de R$30, entre 25 e 30 reais, se eu não me engano, tá? Me corrijam se eu tiver errado aqui. Então é muito rentável. É muito rentável, tá? Macarrão também é muito rentável, somente se você não tiver perda, né? Slice cake, muito rentável, porque é rápido de ser produzido. Você faz o recheio que você quiser ali. Eu recomendo trabalhar com ganache, que daí você não precisa ficar mexendo panela, não precisa trabalhar com brigadeiro, tá? E você vai trazer a confeitaria francesa, uma confeitaria mais sofisticada para as pessoas. E aí, conforme você vai evoluindo, conforme você vai aprendendo, aí eu partiria para os entremês. Entremê não é complicado de fazer, precisa de base técnica, precisa conhecer os cremes de base, as massas de base, mas também não é complicado de fazer e tem uma aceitação assim excelente e pouquíssimas pessoas fazem, tá? Então a minha opinião fica aqui registrada nessa aula. Se um dia eu reencarnar na Terra como confeiteira, eu acho que eu ia começar exatamente do jeito que eu tô falando para vocês aqui. Então, o que eu tô compartilhando aqui para vocês, gente, não é para vender curso, não é para nada disso, é realmente compartilhar coisas que eu acredito, tá? Vocês sabem que eu tenho curso de macarrão, tem curso novo do chus, né? Onde eu ensino chucrim, eclair, tudo à base de chu, mas a intenção aqui dessa aula não é essa, não é vender os cursos. É realmente compartilhar com vocês o que eu estimo ser importante para começar. E para completar essa aula, eu diria que o produto é um detalhe, né? Você entrar no mercado com um produto diferenciado, por exemplo, a confeitaria francesa mais elaborada, e trazer mais o sabor brasileiro, acho que isso é interessante, mas também é importante você chegar no mercado com a tua própria personalidade e a sua marca pessoal. Afinal de contas, pessoas compram de pessoas. Então, é importante que isso esteja impresso naquilo que você está vendendo. Porque senão a batalha por preço permanece, gente. Tá? É a batalha pelo ninho com Nutella, quem vende mais barato. Então, lembrem-se, ninguém tem direito de colocar preço nos nossos trabalhos. Como que a gente faz para não colocar preço e gerar valor? É levando experiência para as pessoas, tá? Experiência a gente consegue através do conhecimento, da criatividade, da experiência sensorial, né? Visual, gustativa e a experiência com o serviço que a gente leva para as pessoas. Ai, gente, que aula boa, né? Aula um pouco filosófica, assim, eu gosto também. Eu gosto também. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês estejam gostando desse novo formato aqui das terças-feiras. Saímos um pouquinho do mundo dos macarrons, mas volta e meia a gente vai voltar com os macarrons, não se preocupem, tá bom?
Então é isso, gente. Se vocês quiserem algum link de cursos, vou deixar aqui embaixo para vocês, tá? O curso de chu, curso de macarrão, logo logo tem mais cursos vindo por aí de confeitaria francesa. Em todo caso, é um prazer imenso ter vocês aqui na França comigo todas as terças-feiras às 10 da manhã. Para quem me acompanha no Instagram, até amanhã. Amanhã é quarta-feira. Até amanhã às 10 da manhã a gente se vê por lá para mais uma live, batemos um papo por lá. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.